Detesto pair programming. Cara, isso é uma tendência, eu tenho visto isso um pouco mais de perto. Tem uma galera que entrou recentemente numa das empresas que eu presto serviço, que são trainees e estagiários. Não chego a ser júniores ainda, mas eu percebo que, assim, quando falam em pair programming, eles não se importam, eles vão fazer e tal. Mas eu sinto que tem muito uma resistência em fazer, um medo de perguntar e tal, de fazer esse tipo de coisa, de fazer o pair programming, principalmente, né? E eu não consigo entender o porquê. Aí eu fico um pouco na dúvida sobre. Até sobre a formação dessa galera, assim. Daqui a pouco. Vamos ler o texto e eu vou pensar um pouco a respeito disso e explicar o porquê que eu penso desse jeito. Sou desenvolvedor back-end júnior, atualmente fico sendo o assistente, entre aspas, do dev mais experiente aqui. Basicamente estamos fazendo um projeto grande e ele divide tasks para mim no GitHub Projects. Às vezes eu também faço alguns projetos solo que meu chefe ordena. Ordena não é bem, não gosto muito dessa, mas enfim, faz parte. E depois repasso alguma função ou ensino estagiários a usarem o meu código. Até então, zero problemas. Prefiro codar sozinho e fazer code review depois. O problema é quando o tech lead sugere um pair programa entre mim e outra qualquer pessoa. Se for uma pessoa mais experiente, ele basicamente vai trabalhar quase sozinha. Eu não vou ter nada a acrescentar. Eu me sinto travado e só fico concordando com a pessoa. Se eu fizer o pair programa com o estagiário, os papéis invertem. Eu vou trabalhar praticamente sozinho e ele mal irá contribuir. Aí vamos ler alguns comentários antes. Se você está fazendo o pair programa com alguém mais experiente, você que deveria trabalhar, a pessoa só dar a direção. Se você está fazendo com alguém menos experiente, a sua função é deixar ela trabalhar, entender a linha de raciocínio exatamente. Pronto, aqui já resolveu. Agora toca And the world is one, com aquela musiquinha. Entender a linha de raciocínio que ela está seguindo e trabalhar junto para que ela entenda a solução. Saber fazer isso faz parte da senioridade. Analisa como extrair o melhor da situação. O objetivo dos dois envolvidos é resolver a tarefa. Lembrei um meme no comentário na Amazon. A mulher primeiro reclama que o produto é uma bosta, depois ela corrige dizendo que esqueceu de ligar antes de usar. O intuito do pair programa é justamente desenvolver a habilidade dos dois lados. Se você está com alguém mais sênior, a tendência é que você aprenderá com essa pessoa. Se está com alguém mais júnior, a tendência é que você irá passar conhecimento e, por consequência, mentorar alguns novatos também. Eu também sofri com o pair programming. Achava pavorosamente tedioso. Nesse caso, eu, como gestor, não acharia ruim se você viesse falar comigo sobre isso diretamente. Olha, eu não aprendo muito com pair programming. Exato. Tem alguma outra tarefa que eu possa fazer em paralelo para não precisar ficar fazendo duplas? Já está adiantado, já está adianto que será impossível ficar 100%, já te adianto que será impossível ficar 100% distante dos pares, pois faz parte da natureza da nossa área. Alguns trabalhos serem compartilhados. Mas se você estiver disposto a se dedicar de outras formas, acredito que tem sim como resolver a situação. Dito isso, recomendo fortemente que você se esforce pelo menos em aproveitar o pair programa. É uma ferramenta usada não apenas para desenvolvimento técnico, mas também também de comunicação e entrosamento entre o time. É muito chato ser conhecido como dev isolado do time que não gosta de interagir com ninguém. Cara, é basicamente isso. O pair programming é um momento ali aonde você tem que usar esse momento não só para ficar codando. O pair programming ele não é exatamente sobre codar. Aliás, assim, gente, eu falei isso algumas vezes, né? Com a IA, principalmente, ser programador não é exatamente codar. Ser programador não está tão relacionado a escrever código, né? É muito provável que nos próximos anos, inclusive, a gente escreva cada vez menos código. Ser programador hoje em dia é sobre resolver solucionar problemas, sabe? É sobre a sua capacidade quase de arquiteto de olhar para um problema e falar assim, puxa, o que eu posso fazer para solucionar esse caso aqui? Então, é muito difícil você imaginar uma solução de um problema assim, ainda mais com senioridades mais baixas, né, júnior, estagiário, trainee e tal, sem antes ter tido uma experiência prévia com isso. Então o pair programming ele é basicamente para ser utilizado nesses momentos. É um momento de troca. Inclusive, eu já falei isso,
A única parte onde faz sentido para mim o trabalho presencial são nessas senioridades, exatamente para ter esse momento de troca. Eu acho obrigatório, não. Mas se você é um dev júnior e a empresa te cobra presencial, eu acho razoavelmente ok, desde que você tenha momentos de troca com os seus pares superiores. Aí sim, para mim faz sentido. Tirando isso, acho que todo o resto pode ser remoto. Mesmo, eu não vejo como obrigatório. Mas eu acho que é interessante, sim, se você está programando ali com a pessoa do lado, para discutir, trocar ideias mesmo. Eu acho isso. Eu acho que é um bom momento de troca. Quando eu era jovem, comecei no mercado de trabalho de TI, cara, eu não comecei exatamente em software house. Eu comecei em agências de publicidade. Então, como que foi minha experiência? Eu basicamente estava estudando ali para poder ser programador. Meu curso ele era focado em análise de sistemas, mas ele era mais focado em Delphi, inclusive. O curso nosso, o quadro de programação era focado em Pascal Delphi, inclusive. A gente inicia o módulo de programação com Pascal, né? Depois pula ali pro Delphi. E aí a gente fez algumas coisas, a gente chegou até um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de PHP na época, no curso, mas foi uma coisa muito por alta, muito high level, assim. A gente nesse curso técnico em específico, a gente não via nada de Java, por exemplo. Eu fui ver Java na faculdade. Eu vi Java por conta própria, né? Porque aí eu comecei a estudar mesmo, lendo um livro ali, a famosa Bíblia 4 do Java. Era um negócio bem engraçado, assim, porque o Java fazia aquelas. Eles faziam aqueles livrões, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, Bíblia 4 Java. Eu acho que é essa aqui, ó. Bíblia 4. Era tipo um dessa aqui, só que a capa era mais amarela. Era tipo esse aqui, ó. Deixa eu puxar eu aqui um pouquinho pra cá. Tipo esse cara aqui, ó. Mas tinha uma outra. Eu queria a 4. Essa aqui não é exatamente a 4. Bíblia. Quer ver? Do Java. Aí a gente usava esses livros para ler e foi onde nossa, que tanto de Bíblia vai poluir meu negócio. Essa é o Java 6, Bíblia do Java 4. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Cara, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que era esse aqui, ó. Projeto. Eu tenho quase certeza que era esse aí. Enfim, aí eu comecei a ver Java com esse cara, mas enfim, não foi um negócio muito. Deixa eu voltar a câmera, meu coisinha pro lugar aqui, porque depois eu esqueço de voltar. Mas eu comecei a ver Java com esse cara e foi nisso, assim. No curso técnico em si não era um negócio tão latente, né? Esse estudo de outras tecnologias que não fossem o Delphi ali, né? Então foi um período de aprendizado e eu comecei a trabalhar em agência de publicidade e não tinha, cara, com quem eu compartilhar muito o conhecimento ou a extrair conhecimento de outras pessoas. Era uma coisa bem assim, bem. Eu tinha que resolver um problema e ia estudando, né? Então, eu acho que, sinceramente dizendo, eu acho que se eu tivesse entrado direto para uma software house e estudado junto, né, aprendido a programar nesses ambientes mais com outros devs, com devs mais sêniores do que eu provavelmente teria evitado ali uma série de erros que eu cometi depois disso, inclusive erros de carreira mesmo, assim, de ter escolhido mal a empresa na qual eu ia trabalhar, enfim, coisas que acontecem mesmo, entendeu? Eu não acho que evitaria 100%, mas certamente iria diminuir isso. Então esses momentos com os pares eu acho eles extremamente importantes. Eles fazem parte do aprendizado. Eu custei entender isso. Te ajuda a pegar a abstração do projeto, te ajuda a entender workflows de trabalho, de code review, enviamento de pull request, né? Um negócio que não era lá tão comum na época, talvez, mas
que se tornou comum depois e a gente teve que se adaptar, né? Para o cara que trabalha basicamente sozinho, esse filtro, né? Essa coisa de esse filtro de aprendizado, ele fica um pouco escondido ali, entendeu? Então eu acho extremamente importante. E eu acho importante ainda mais do que isso, mais do que só fazer os pair programas. Eu acho que o dev, quando ele está numa senioridade mais baixa, ele tem que ser um cara curioso. Claro, eu não estou colocando que você tem a obrigação. Às vezes você tem a capacidade e facilidade de aprendizado e talvez você se sente mais confortável estudando sozinho. Então talvez use o pair program para ensinar alguém mais novo. Que aí eu acho que talvez faça mais sentido para você aprender a compartilhar. Quando você aprende a compartilhar, inclusive foi uma coisa que eu fiz muito na época, eu escrevia blogs, eu escrevia artigos ali sobre as coisas que eu estava fazendo para poder firmar conhecimento e tal. E eu sinto que isso me ajudou bastante, cara, no processo ali de senioridade, de aprendizado, de entender o que eu estava fazendo, né? Como eu tinha que escrever todo aquele processo, eu tô com um pouquinho de alergia hoje. Então eu acabava firmando o conhecimento e foi muito bom, cara. Foi muito bom. Então, lógico, existem N formas de aprendizado. Pair Programming ou Shadow, para mim é só um. Shadow tá mais dentro do que eu acho que você tava fazendo ali, que é quando um dev programa e você só meio que assiste. É chato. É como se tivesse. Você pode fazer isso no YouTube, por exemplo, mas eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte ali do momento, da interação com o time, da interação com devs mais seniors, com você observar como que é o processo desse dev sênior de resolução de tarefas, de problema, como que ele pensa ali, como que ele tira o raciocínio para resolver o problema em si, sabe? Lógico, com a medida que você vai ficando mais sênior, isso vai mudando, né? Eu faço pair de vez em quando com pessoas menos sêniores do que eu. Mas vez ou outra, eu gosto de trocar uma ideia e eu chamo a galera, me explica aqui como que você está fazendo e tal. Então, assim, tem N formas de aprendizado, eu acho que essa é só uma dessas. Não te culpo por detestar, porque realmente não é uma tarefa, não é um negócio ali muito trivial, é um negócio chato mesmo, mas eu acho que faz parte. Utilizem o pair programming o máximo que vocês puderem para aprender. É um momento de aprendizado, né? Aprender. E muitas vezes, pessoal, quando a gente fala aprender, não é só sobre aprender a programar, não é só sobre escrever código. Aprender processo mesmo, aprender sobre o negócio, aprender sobre linhas de pensamento, de raciocínio, de resolução de problema. Esse tipo de aprendizado que você tem que tentar extrair do pair programming ou de qualquer outra troca de ideia que você tiver. Às vezes você vai participar de um refinamento técnico ali, é outra coisa que eu acho muito chato. Refinamento técnico é um negócio que é extremamente desgastante. Porque muitas das vezes você está fazendo refinamento técnico em cima de tarefas que você não sabe como que elas funcionam. Você só tem uma ideia por alto, baseado em alguma descrição de negócio ali. Então é muito complicado às vezes. Mas faz parte, entendeu? Use esses momentos para aprendizado sempre. Eu tomei café de tarde, então tô um pouquinho. Como eu falei, eu tô um pouquinho alérgico. Então, perdão. Bom, é isso sim. Eu acho que o pair programming, de novo, não culpo, não julgo detestar o pair programming. Mas eu acho que faz parte, como eu falei, quando eu iniciei na carreira, eu praticamente iniciei trabalhando em empresas sendo o eu dev, né, o eu empresa ali dentro da eu setor de tecnologia. Eu acho que foi bom porque eu tive que resolver problemas muito mais rápidos, que eu tinha menos conhecimento na época para resolução, mas ao mesmo tempo eu acho que se eu tivesse tido alguém para me espelhar ou para me explicar alguma coisa ali, eu acho que teria sido um pouco melhor e um pouco mais fácil. De qualquer forma, pessoal, um ponto interessante antes de finalizar é que eu acho que isso tem sido cada vez mais uma tendência da galera mais nova, porque com as LLMs, né, com o ChatGPT e as outras LLMs, os caras passam a achar que sim, eles não precisam tanto desses pair programas, porque eles têm condição de aprender a mesma coisa usando inteligência artificial, o que eu acho que não é verdade. Eu acho que são coisas diferentes. Sendo muito honesto, inclusive aproveitando para tocar nesse assunto em específico, eu acho que a LLM vai ajudar muito o Dev Júnior, sim, no sentido de achar soluções. Mas eu, particularmente, estava pensando, fazendo uma reflexão outro dia, e eu tendo a achar que as inteligências artificiais elas tendem a ajudar muito mais o Dev que é mais sênior.
eu talvez seja um pouco de preconceito da minha idade, preconceito no sentido da palavra mesmo, de pré-conceituar algo, mas eu gostaria também de ver o que vocês estão pensando a respeito disso. Eu tenho esse feeling de que a IA acaba sendo mais útil quando o dev é mais sênior, quando o dev já está passando um pouquinho mais para outras nuances de engenharia de software mesmo, de arquitetura de software, nesse sentido. Eu tenho tido essa impressão recentemente nos projetos nos quais eu estou trabalhando e eu tenho feito alguns testes pessoais. Enfim, pessoal, não vou me alongar muito nesse assunto hoje, o ano está acabando, hoje, dia 30 de dezembro, então mais uma vez estou gravando o vídeo em cima da hora. No mais, eu gostaria de agradecer todo mundo pelo ano, desejar um próspero ano novo pra gente, que todos nós tenhamos paz nesse próximo ano, que tenhamos bons trabalhos e bons salários, porque todo mundo precisa, né? Não só eu, né? Não só a área dev, mas outras áreas também. E eu espero que tudo dê certo no próximo ano. No mais, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Eu acho, se eu não tivesse visto isso, apesar de que isso aqui é mais um hobby, né? Mas é legal porque quando você vai vendo a galera curtindo o que você está fazendo, mesmo sendo mais por hobby, como é o meu caso, isso não é um ganha-pão para mim, eu não sou um youtuber, pode ser que eu me torne em algum momento, mas no momento eu não sou um youtuber. É, é legal porque isso vai, né, fazendo a gente se inspirar e procurar cada vez conteúdos melhores para poder melhorar ainda mais o conteúdo do trabalho. Eu ainda tenho muito caminho pela frente, né? Basicamente eu comecei a postar vídeo aqui, acho que foi em abril ou foi em maio, aí agora de cabeça não lembro. Mas muito legal, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixa comentário nos vídeos. É muito importante porque ajuda os vídeos, né, dar um impulso no vídeo ali, mostra um pouquinho de interesse de outras galera. Então, pessoal, no mais, muito obrigado por tudo. A gente se vê por aí no próximo ano e valeu!